Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, iniciando mais um trimestre de reflexões bíblicas da Escola Bíblica Dominical, com foco na lição sobre o livro de Gênesis, que significa origem, traduzido do hebraico Bereshit, cujo significado é no princípio, indo aí desde o relato da obra criacional, passando pela entrada do pecado no mundo humano, os juízos de Deus em decorrência da prática do pecado e a história dos patriarcas, até a entrada dos hebreus no Egito, nos dias em que José era o governador do Egito. Veremos Deus conduzindo a história do seu povo para cumprir o propósito estabelecido por ele mesmo de redimir a sua criação. A primeira temática desse novo trimestre traz a análise sobre o período iniciando no Jardim do Éden até a Torre de Babel, que está em Gênesis capítulo 11. As suas interações no canal são muito importantes para classificar os vídeos como interessantes e impulsioná-los no canal. Se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Deixe seu feedback com seus comentários, seu like ou seu dislike, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Me ajude a manter a regularidade nas postagens do canal, plantando uma semente financeira no meu ministério. Demonstre seu interesse neste canal, como também ao conteúdo divulgado nele, escolhendo aí uma faixa de investimento, clicando no ícone no coração. Estou em oração por sua vida e Deus te recompensará. O textuário da lição bíblica de hoje é Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na verdade aplicado, o bispo Abner Ferreira, que é o comentarista deste novo trimestre, ele ressalta que o Senhor Deus, que criou todas as coisas conforme a sua vontade, é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. O texto bíblico de referência é Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28 e versículo 31, onde traz o relato da criação do ser humano pelas mãos do Deus triuno, bem como o registro do ponto de vista divino quanto a tudo o que foi criado e classificado pelo próprio Deus como sendo muito bom. A maravilhosa e perfeita boa nova de salvação, anunciada pela primeira vez pelo próprio Deus, a multiplicação da maldade no coração humano, a origem das nações e as dispersões dos povos são o foco principal da reflexão bíblica de hoje. O termo hebraico Elohim é o plural do termo hebraico Eloá, que designa Deus como uma divindade e é o termo que melhor descreve a supremacia, a soberania divina. Esse termo ele é encontrado no primeiro versículo da Bíblia, chamando a atenção para os diferentes aspectos que formam a unidade divina, causadora da origem do universo por meio da obra criacional. Bereshit bara Elohim et Shamayim ve'et haaretz. No princípio, por causa de Elohim, por causa de Deus, foram criados os céus e a terra. O Deus triuno apresentado nas Escrituras, nas pessoas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na sua absoluta soberania, iniciou a execução do plano de redenção da humanidade a partir da perfeição da obra criacional, na qual o ser humano ele foi feito a coroa de toda a criação e o responsável em dominar e administrar as demais obras criadas. Tanto a forma perfeita em que o ser humano foi criado, como a formação do povo de Israel a partir de um casal que, do ponto de vista humano, morreria sem deixar descendentes, tendo em vista a esterilidade de Sarai, evidenciam a grandeza de Deus em transformar o caos em vida sustentável. Bem como tanto a história de Adão e Eva, o primeiro casal na terra, como de Abrão e Sarai, casal do qual Deus formou a nação de Israel, mostram como a perfeição pode ser transformada no caos sempre que Deus deixar de ser consultado ou que a sua soberana vontade ela for ignorada. Adão e Eva foram criados no Éden em estado de perfeita santidade, tanto é que diariamente eles conversavam com Deus quando Deus se manifestava no Jardim do Éden entre as 5 e as 6 horas da tarde, mas eles acabaram expulsos do jardim. Abrão e Sarai, sem nenhuma perspectiva de dar sequência à própria história, Deus reverteu a esterilidade de Sarai, nasceram Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel, mas eles acabaram indo morar no Egito e transformados em escravos. Tudo aí porque eles seguiram a tendência de Adão e Eva,
que cederam às práticas contrárias à vontade de Deus. Dois infelizes retratos da história da humanidade que é criada pura, perfeita e, por vezes, ao buscar invenções, acaba na sarjeta do pecado à mercê do domínio do inimigo. Por isso, a necessidade de Deus consolidar o plano de redenção por meio do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, em sua presciência, em sua soberana capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas em todos os tempos, ele já sabia antecipadamente tudo o que viria no futuro, como se já tivesse acontecido. Por isso, com a efetivação da queda de Adão e Eva, Deus apenas anunciou, tornou conhecido ao ser humano o que já estava previsto, com o objetivo de redimir, de resgatar, de restaurar o ser humano e dar condições de o ser humano permanecer na presença de Deus em plena comunhão com ele. Deus nunca foi, nem nunca será pego de surpresa. Ele não precisa de um plano B. Dentro do seu perfeito propósito para a vida humana, já consta as opções a serem escolhidas, bem como suas consequências boas e ruins. Quando Deus anunciou dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Deus ele deixou claro que, mesmo o descendente da mulher sendo ferido, ele sairia vencedor, pois, ao pisar na cabeça da serpente, colocaria fim no seu domínio. Em contrapartida, quem se aliar ao descendente da mulher já tem a sua vitória garantida, pois os aliados da serpente, que é inimiga mortal do descendente da mulher, serão derrotados com a serpente por não terem o nome escrito no livro da vida. Portanto, na presciência divina, antes da fundação do mundo, para a consolidação do plano de redenção, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia morrido. Para Deus não era algo novo, mas algo já concretizado. A esperança de redenção anunciada por Elohim a Adão no Éden era a prova que o ser humano precisava e precisa para entender que, enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento, de conversão genuína, de redenção em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o descendente da mulher. O que Deus fez e está fazendo ao longo da história da humanidade é velar, é estar como um sentinela em estado de vigilância plena para que a sua palavra se cumpra de forma integral, tanto no que diz respeito às suas preciosas promessas, quanto aos seus severos juízos sobre a quem preferir estar na desobediência. Todos os detalhes revelados eles se cumpriram quanto ao surgimento do descendente da mulher, tanto os detalhes de que ele nasceria de uma mulher virgem, quanto que sua cidade natal seria Efrata, que é Belém de Judá. Em cumprimento aos atos proféticos a respeito do descendente da mulher, que se apresentaria ao mundo como um Messias, como um enviado de Deus, o Verbo vivo, que no princípio estava com Elohim, ele se fez carne. Mesmo fazendo parte da triunidade divina, ele aceitou se encarnar, passando por um processo de metamorfose profundo, se esvaziou, se aniquilou, se tornou um ser humano comum, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz, para consolidar em si o plano de redenção da humanidade num fiel cumprimento da palavra proferida por Elohim lá no Jardim do Éden. De fato, somente em Deus está tanto o querer quanto o poder realizar segundo a sua soberana vontade. Antes de ser fiel aos seus servos e suas servas, Deus ele é fiel a si mesmo. E mesmo que o ser humano seja ou se torne infiel, Deus ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. A maior prova da fidelidade divina é a manutenção da vida humana, mesmo em estado de rebelião, pois Deus ele trabalha para que haja arrependimento, para que haja conversão genuína do ser humano a ele. O ser humano abandona os propósitos de Deus, mas Deus ele não abre mão do seu projeto redentor e dará oportunidade de salvação até o limite final da vida humana ou do tempo do fim de todas as coisas. A semente da mulher anunciada por Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, além de ter revelado seu destino final vencedor, também revelou à serpente o seu trágico fim. Por ser um perdedor inconformado, um estrategista fracassado,
Por todos os tempos, o inimigo ele tentou impedir os planos de Deus de se cumprirem com o surgimento do descendente da mulher. Por imaginar que conseguiu vencer Adão e Eva, o inimigo ele trabalhou para derrotar todos os personagens bíblicos que estavam na sequência genealógica que culminaria com o nascimento da semente da mulher. Muitas pessoas foram feridas ao longo do caminho, mas sempre Deus foi humilhando o inimigo e consolidando o seu plano redentor. O inimigo ele tentou matar todos os filhos homens dos hebreus no Egito por meio do decreto de Faraó, mas Deus salvou Moisés lá das águas do rio Nilo para o transformar no libertador dos hebreus do cativeiro egípcio. Ao tentar matar os meninos que nascessem no Egito, o inimigo se esqueceu de que a semente da mulher não precisava de um espermatozoide para ser gerada, mas apenas de um óvulo de uma mulher ainda virgem. Ao fazer com que os descendentes de Davi pela linhagem real de Salomão fossem amaldiçoados, o inimigo, por não saber que a alternativa divina seria a sucessão real de Davi pela linhagem de Natã, não a atacou, ficando preservada a linhagem messiânica, da qual a semente biológica da mulher, Jesus Cristo, será o sucessor direto do rei Davi e pisará na cabeça da serpente, eliminará o domínio de Satanás na pessoa do anticristo e se assentará no trono de Israel. No Novo Testamento, as tentativas do inimigo de eliminar a possibilidade de ascensão do descendente da mulher também fracassaram, pois Deus o preservou. Nem Herodes, nem Faraó tiveram êxito na oposição ao plano divino. No livro de Gênesis também consta o início, o começo da degradação, do sofrimento da humanidade em decorrência da queda por meio do pecado da desobediência, tendo em vista que o mal ele passou a se alojar no íntimo do coração humano, gerando o trágico resultado de 25% da taxa de homicídio naquela época, pois no seio de uma família com 4 pessoas, Caim matou, assassinou o seu irmão Abel, mesmo não havendo nada no ambiente externo daquela época que justificasse tal crueldade. A maldade havia sido internalizada por Caim em seu coração, que era extremamente resistente às oportunidades dadas por Deus. Esse fato deixou a herança maldita da natureza humana, que é tendente ao pecado, que afastou o ser humano de Deus, colocou o ser humano suscetível à morte física e gerou maldição às demais obras criadas. Posteriormente, tendo em vista o mal estar exclusivamente no íntimo do coração humano, o próprio Deus, ele regulamentou, institucionalizou o homicídio como uma forma de juízo punitivo sobre quem o praticar. O mal internalizado no coração humano, ele é tão danoso que até mesmo as excelentes virtudes de uma pessoa acabam sendo motivos para levar outras pessoas a praticar algum tipo de pecado. Como ocorreu lá no caso de Caim, se tornando recorrente e transformando as obras, as atitudes, os comportamentos, as ações e não ações humanas reprovadas diante de Deus. Desde a queda do ser humano no Éden, por imaginar que poderia ser mais feliz do que já era, no estado de inocência e de obediência a Deus, provocando a morte de um animal inocente, para Deus fazer vértice e tapar a vergonha, a decepção provocada pela prática do pecado, passando também pela continuidade da degradação espiritual, pela perversão moral e ética da humanidade, ao ponto de se multiplicar e tornar toda a imaginação humana má continuamente, o coração de Deus se entristeceu tanto que levou Deus a inspirar o escritor sagrado a registrar a sua profunda tristeza por meio da expressão: arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra. Deus, ele é imutável por sua própria natureza, mas em decorrência da coerência da sua imutabilidade, Deus ele assumiu a mudança de uma posição, saindo do posicionamento de abençoar e preservar o ser humano para a posição de exercer juízo punitivo a quem rejeitar o seu chamado ao arrependimento e à conversão genuína. Essa mudança de posicionamento divino ocorreu como resultado, como consequência da mudança provocada pelo mal alojada no íntimo do coração humano. O bispo Abner Ferreira, ele frisa em seus comentários que o escritor sagrado se utilizou das linguagens conhecidas como antropomorfismo, quando Deus é representado com aspectos da forma humana, e como antropopatismo,
quando Deus é representado e descrito com emoções humanas. Essas linguagens, antropomorfismo e antropopatismo, serviram apenas para amenizar a dificuldade do escritor sagrado em traduzir a revelação de Deus à humanidade, buscando e utilizando as melhores palavras que ele dispunha para se fazer entendido. Para o escritor Cassuto, da mesma forma que as obras humanas provocam dores e sofrimento nos seres humanos, os atos imorais humanos causam sofrimentos ao seu Criador. A graça revelada em meio ao juízo é a maior demonstração da coerência divina em seus atos e do seu amor pela humanidade. Em meio a tanta depravação, perversão, degradação moral, ética e espiritual, as Escrituras mencionam a graça de Deus estendida ao ser humano, que, por ser excessivamente falho, não é merecedor do favor divino. Noé, apesar de suas falhas e limitações, ele atraiu a proteção divina para si, pois ele era justo e andava com Deus. E neste caso, a graça de Deus aqui é mencionada pela primeira vez nas Escrituras. Mesmo vivendo em meio a uma sociedade totalmente corrompida em todos os aspectos, Noé, ele não se adaptou, não se moldou, nem se conformou com o estilo de vida ímpia dos seus conterrâneos. O posicionamento sério e temente a Deus de Noé continua sendo o padrão que deve ser adotado por cada cristão, bem como orienta o apóstolo Paulo dizendo: que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. O apóstolo Pedro ele ressalta dizendo: se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ao salvar Noé e sua família, ao todo 8 pessoas, Deus apontou para a nova aliança em Cristo, na qual seria consolidada a graça de Deus para com a humanidade, pois no contexto bíblico número 8, ele fala de um novo começo, de uma nova aliança. O bispo Abner ele aponta 3 importantes lições extraídas neste evento. A primeira lição é que a graça de Deus ela continua sendo manifestada de maneira superabundante. Segunda, a influência positiva de Noé sobre a sua família antes do dilúvio é um exemplo a ser seguido. Terceira lição, a fé que resulta em obediência a Deus, em um viver justo e reto, deve ser praticada. Quando o apóstolo Paulo disse que não há um justo sequer, Paulo ele não entrou em contradição com o contexto geral das Escrituras que aponta a existência de pessoas justas e retas diante de Deus. De acordo com o bispo Adner Ferreira em seus comentários, para Paulo, a justiça que salva não é aquela que pode ser observada em comparação aos homens, mas é uma justiça que reflete a pureza e a santidade do próprio Deus. Por isso, o ser humano ele não pode salvar-se a si mesmo. Ele depende exclusivamente da justiça divina por meio do sacrifício de Jesus Cristo para alcançar a salvação. A ignorância aos propósitos divinos, a inversão de valores, a banalização e a falta de sensibilidade com o sagrado, a depravação e o apego à vida social desregrada ofuscaram o barulho produzido por Noé na construção da arca. Da mesma forma que o imediatismo, o circunstancialismo, o materialismo, a imoralidade, a corrupção, a inversão de valores e a banalização do sagrado tornam o ser humano um ser antropocêntrico completamente alheio à vontade de Deus, à voz de Deus na atualidade, provocando um imenso vazio de Deus na alma humana, fazendo ecoar um silêncio sepulcral onde deveria existir um brado positivo em resposta ao chamado de Deus para o ser humano se arrepender e se converter genuinamente a Cristo, a fim de recomeçar a vida em conformidade com os propósitos de Deus. Após as águas do dilúvio baixarem sobre a terra,
permitindo que Noé saísse da arca com sua família e com os animais, Deus, à semelhança do que fez com Adão, deu a Noé e a sua família uma missão e a autoridade para executá-la. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Mesmo na condição de um pecador e sem as perfeitas condições de vida que havia no Jardim do Éden, Noé e sua descendência recebeu de Deus a oportunidade de um recomeço com novas regras seladas pela aliança que Deus fez com eles, na qual Deus ele se comprometeu em não destruir a humanidade com um novo dilúvio, caso ela viesse a se rebelar contra ele novamente. Se dentro da regra divina o culpado ele deveria pagar com a própria vida física em caso de homicídio e com a vida espiritual em caso de suicídio, e se Deus comprometeu em não mais destruir a terra com um novo dilúvio, quem pagaria pela culpa do ser humano para o ser humano alcançar a salvação? Fica subentendido aqui que um inocente teria que pagar pela culpa humana da mesma forma que ocorreu no Jardim do Éden. Com o fim do dilúvio e com o objetivo de as pessoas se multiplicarem e encherem a terra, a partir dos 3 filhos de Noé, Deus formou 3 civilizações, a partir das quais se originou toda a população mundial, que hoje se encontra com mais de 8 bilhões de pessoas. Sem o primeiro filho de Noé, ele deu origem aos semitas, de onde surgiu o povo judeu, do qual nasceu o Messias, o canal de Deus para reconciliar consigo o mundo. Cã, o segundo filho de Noé, ele comprometeu seus descendentes ao expor a nudez de seu pai e, como Noé não podia amaldiçoá-lo, pois Deus o havia abençoado, Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cã, de quem se originou os cananitas e os povos africanos. De Jafé, o terceiro filho de Noé, se originou grandes nações gentílicas, ou seja, não judaicas, que se expandiram, se tornaram poderosas e prósperas a partir dos seus filhos Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. De acordo com estudos aprofundados de Miller, de Magog surgiram os citas, os eslavos, os russos, os búlgaros, os boêmios, os polacos, os eslovacos e os croatas. De Madai surgiram os indianos e as raças iranianas compostas pelos medos, os persas, os afegãos e os curdos. De Javã surgiram os gregos, os romanos e as nacionalidades latinas como portugueses, franceses, italianos e espanhóis. Os descendentes de Tubal e Meseque estenderam-se por grandes extensões da Ásia Menor e até mesmo a Europa. Tubal ele chega a ser mencionado como povoador da Ibéria. De Tira surgiram os trácios, os teutos, os alemães, os saxões, os anglos, e deles os escandinavos, os dinamarqueses, os holandeses, os ingleses, os austríacos, os tchecos e os húngaros. O repovoamento do mundo só foi possível devido ao livramento dado por Deus à família de Noé e à postura de Noé de adorar a Deus, reconhecendo a sua soberania. A grande confusão das línguas que ocorreu lá na construção da Torre de Babel foi uma providência divina, já que, diferente da obra criacional que gerou ordem no caos e glória ao nome de Deus, lá na construção da Torre de Babel, as pessoas buscavam se consolidarem e se preservarem através de estratégias contrárias aos propósitos de Deus, visando exclusivamente também a glória humana. As habilidades dadas por Deus, elas passaram a ser utilizadas pelas pessoas de forma desvirtuada, com o fim de tornar o ser humano um ser autossuficiente, independente de Deus. O bispo Abner Ferreira ele ressalta em seus comentários que, ao invés de as pessoas se espalharem pelo mundo como portadores da glória de Deus, elas se articulavam para se manterem juntas, reunidas em uma única região do mundo. A organização e a ordem humana fora dos propósitos de Deus resultou na ação divina que os confundiu, fazendo aquelas pessoas se espalharem sobre a face da terra. Nos dias de Noé, Deus julgou e condenou o mundo com o dilúvio, tendo em vista a excessiva maldade no coração humano. Nos dias das Torres de Babel, Deus os perturbou, pois eles estavam vivendo como se Deus não existisse,
se envolvendo apenas na busca pelo prazer e na realização pessoal por meio de casamentos, de bebidas e de comidas. Nos dias de Abrão, Deus o escolheu, o chamou e o separou para ser pai de multidões, formando o povo hebreu como sendo o povo escolhido para da nação de Israel revelar o Messias prometido e redimir a humanidade. Na atualidade, muitas pessoas estão rejeitando o chamado divino ao se assemelharem às pessoas nos dias de Noé e também nos dias da Torre de Babel. Como pôde ser percebido nessa reflexão bíblica, a história da humanidade ela está marcada e cercada de fracassos e fraquezas. Mesmo assim, os planos de Deus nunca foram, nunca são e nunca serão frustrados. Após a queda de Adão e Eva, pelo pecado de desobediência no Jardim do Éden, a caminhada humana foi cada vez mais se degradando e se encontra em níveis de imoralidade, de perversão, de depravação, de corrupção e de impiedade jamais vistos. Mas assim como ocorreu após o dilúvio, Deus tem oferecido oportunidade e recomeço de o ser humano se readequar aos propósitos divinos. A quem responder ao chamado de salvação elaborado e consolidado por Deus antes da fundação do mundo, repousará seguro na eternidade com Cristo. Ore para que o Espírito Santo de Deus te habilite a colocar mais a sua confiança em Deus e em seus propósitos. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.